Boa noite. Eu sou o professor Luiz Fernando Ormeio e, em nome da PUC-Rio e do IAG, que é a nossa escola de negócios, eu cumprimento vocês que nos honram com a sua presença. Esse webinar é um oferecimento do MBA Digital Business, concebido e conduzido pelo IAG da PUC-Rio. Em 2021, o IAG concebeu e lançou o curso Produtos Digitais, Gestão, Concepção e Construção, para atender aos desafios que empresas enfrentam com a transformação digital e com a escassez de profissionais preparados para ter sucesso em equipes multidisciplinares. Em 2022, nós recebemos na turma o então presidente de uma empresa de setor financeiro que se destacou por participações relevantes em todas as aulas e pela simpatia e pela simplicidade com que interagia com professores e colegas, alguns deles menos experientes. Agora, liderando uma empresa de relevância nacional, ao saber do lançamento do MBA Digital Business, imediatamente se inscreveu. É, portanto, com grande satisfação que o apresento como palestrante desse webinar. Bem-vindo, Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal. Boa noite, professor Luiz, boa noite aos participantes, ao professor Marcelo, ao professor Abel Reis. É uma alegria estar aqui com vocês, né, participando dessa jornada. Obrigado pelo convite. E, de fato, é uma satisfação interagir com os participantes, com os professores, levar um pouco da experiência e da visão que a gente está construindo na Caixa e de um reposicionamento mercadológico diante de todos esses desafios que o mundo digital nos apresenta. Nós vamos começar uma jornada aí, né, apresentando um pequeno vídeo inicial para dar um pouco da visão do contexto do que é a Caixa, né, e das suas possibilidades. Eu queria, por gentileza, que nós pudéssemos assistir esse vídeo institucional. Caixa vem, muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem, financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa vem, crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem. Tem na Caixa vem, modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já está por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Caixa é esse misto e mix de tradição e modernidade, né? É isso que a gente está trazendo. Nessa primeira tela a gente tem aí uma demonstração, né, da Caixa. São poucas empresas que conseguem atingir essa idade aí. Dia 12 agora de janeiro nós tivemos 163 anos de existência, promovendo essencialmente o desenvolvimento do Brasil em várias frentes. Algumas delas das frentes de atuação da Caixa foram apresentadas nesse vídeo institucional, que começou em 1861, né? Passou por várias transformações e foi pioneira tem várias questões de pioneirismo linkadas à Caixa, né? Nós somos pioneiros em operações de empréstimo à pessoa física, a operação de penhor, que é uma operação que existe ainda hoje na Caixa Econômica, né? E com uma grande mudança no sistema financeiro da habitação em 1986, nós nos transformamos no maior agente de desenvolvimento, né, com a utilização dos recursos do FGTS. São algo hoje em torno de 150 bilhões de orçamento por ano, sendo 110 bilhões aproximadamente só para habitação, né? A Caixa, tudo é muito
muito grande quando a gente fala nos números da Caixa. Em 1969, a gente, né, mudou a nossa Constituição jurídica, passamos a ser uma empresa pública de direito privado. Isso aí nos trouxe a condição de trazer serviços sociais e promoção de cidadania, né? E aí estamos numa nova fase na Caixa, né? Atualmente, consolidada no mercado de habitação, 70% do mercado do market share de habitação no Brasil é da Caixa Econômica, né? Temos muita atuação na área de mobilidade urbana, saneamento, saúde, esporte, entre outros, né? Se eu puder ir para a tela seguinte, né, a gente vai ver que tem nesse contexto de modernização e tradição, né, a Caixa detém um maior número de correspondentes do ponto de vista de unidades de atendimento físicos no Brasil. São quase 30 mil pontos de atendimento físico. Aí nossa rede lotérica, correspondente, agência com característica muito específica, como a agência Barca, são duas agências que nós atendemos a região norte, né, com grande dificuldade de mobilidade urbana, mas a gente leva a Caixa até lá, né? Uma agência móvel que nós temos, que essa agência, inclusive, em áreas de calamidade, muitas vezes a gente usa essa agência, e a agência Container também com o mesmo conceito. Estamos presentes no Brasil inteiro, do ponto de vista físico. Hoje a gente já disse que já está presente no mundo, a gente já tem feito operações de crédito. Iniciamos isso já recentemente, há 15 dias, nós fizemos a primeira operação de crédito com uma pessoa física do Brasil morando no exterior, né? Temos esse atendimento social, que é uma característica marcante da Caixa, conta digital, social digital, agência digital, e somos, então, prontos para o piloto do Drex, né, que é um grande desejo aí também de agregação de um novo modelo não online, mas que vai trazer possibilidade de você fazer operações também digitais sem estar no ambiente online, né? Além disso, e para além, a gente pode, né, trazer aí, se puder passar a tela, por favor, né, outras questões aí, né, uma base de clientes de aí em torno de 60% a 70% da população brasileira. Temos os benefícios sociais, aqui alguns números, né, todos os números são magnânimos, o nome da Caixa, né, quase 300 bilhões de transferências sociais, né? 23,6 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família todos os meses na Caixa. Como eu falei, a participação do crédito imobiliário enorme, né? Nós temos 12 milhões de moradia no contexto do Minha Casa Minha Vida, como em todas as faixas faixa 1, 2 e 3 da moradia nossa dentro do Minha Casa Minha Vida até 2026, né? Temos aí a maior das instituições em termos de transações em canais digitais, né? São quase 22 bilhões de transações em canais digitais, né? Em 9 meses do ano passado, né? Considerando essa consolidação de informações em 9 meses. Esses são dados do terceiro trimestre. O quarto trimestre nós vamos estar divulgando amanhã, né? Com a informação do resultado da Caixa. Por favor, mais uma tela. Aqui a gente entra, né, no contexto de quais são os desafios, novas tecnologias entrando no mercado, né? Nós a organização Caixa, tendo que passar por um processo de adaptação a essas novas tecnologias, o mercado com inovações constantes, em disrupção constante nos negócios envolvidos na área financeira, né, e de negócios financeiros, que é onde nós estamos envolvidos, né? Nós temos hoje concorrendo, né, com empresas especializadas em tecnologia e mercado financeiro que estão explorando nichos específicos do mercado. E do lado esquerdo da tela você vê que nós temos todo um contexto de atualização, né, para esse mundo digital, onde a Caixa está trabalhando permanentemente para estar se atualizando, né? Então, tem todo um contexto aqui, né, de como manter carteira digital. A moeda digital a gente não entrou ainda, mas já está se preparando para isso. Os ecossistemas, tudo hoje no mundo digital baseia-se em ecossistemas.
né? Temos os novos meios de pagamento, esse meio de pagamento, vocês têm ideia, os novos meios de pagamento, ele confronta-se diretamente com as estruturas estabelecidas pelos bancos incumbentes, porque você cria novos meios de pagamento. Nós temos uma estrutura de meio de pagamento definida no Brasil. O Banco Central entrou oferecendo o Pix ele modificou enormemente as relações com os meios de pagamento, e o mais importante disso eu vou me lembrando de algumas coisas, como eu tive recentemente uma conversa com uma grande empresa de meio de pagamento e uma das maiores marcas detentoras de uma das maiores marcas de cartões do mundo, né? E nós estamos discutindo esses aspectos, né? E ele falava assim, olha, isso é bom o Pix no Brasil ter chegado, porque nos tirou de uma zona de conforto e fez com que nós trabalhássemos a expansão dos nossos meios de pagamento, sendo do modelos tradicionais, aquela questão da maquininha como ela era, né? A finalização de operações para novos modelos que estão já implantados, né? E com um nível de aceleração muito mais rápido. Então, assim, esse é o novo modelo. A entrada das startups como concorrentes, nós temos casos exemplos. Eu vivenciei com outros colegas no ambiente anterior onde eu trabalhei, num outro banco, né? O que é um avanço, né? O que a gente muitas vezes tem em conceito, a gente vivenciou na prática, que é você ajudar uma startup a crescer e ela se tornar, daqui a pouco, uma empresa em pouco tempo, valendo milhões de reais. A gente vivenciou isso, né? No dia a dia, né? Então, assim, esse é um grande desafio. Você entrar nesse ecossistema como um todo, né? Pensando diferente, pensando de maneira digital, né? Imagina o desafio de uma empresa que tem 163 anos de existência e tem 87 mil empregados, com uma estrutura é, extremamente robusta de atendimento ao que determina a legislação, né? E isso é muito significativo num contexto como um todo, né? Eu gostaria na próxima tela, né, falar um pouco para vocês de outra experiência, se você puder, que é essa aqui, né? Qual é o contexto? O que é que você tem que fazer nesse contexto? E eu vou afunilando um pouco mais para percepção de uma instituição financeira, tá? Como usar a inteligência artificial, né? Como liderar um processo desse, né? Como desenvolver recursos e ativos para usar a inteligência artificial. Eu vou dar uma informação para vocês da importância da inteligência artificial na área financeira. Nós temos um processo, que eu não vou entrar em detalhes dele, por ser muito técnico e específico, que, que são títulos chamados CVS. Ele é um fundo, né? FCVS é o fundo, mas o CVS é o título, né? E nós estávamos na Caixa há anos e anos sem fazer o que a gente chama de inovação desse título. Esse título ele foi criado na década de 80 como um suporte à finalização da operação de crédito imobiliário, e aí vem todo um contexto macroeconômico da época que fez com que a gente tivesse o governo que criar esses títulos, e no final, esse título, com a quitação da casa própria, ou do financiamento da casa própria, eles passavam a ser detidos pelas instituições financeiras. E nós tínhamos um estoque enorme, quase 100 bilhões de reais desses títulos em processo de inovação. E o processo de inovação ele estava sendo muito lento. Com a minha chegada na Caixa e com também o auxílio de alguns outros colegas que já estavam fazendo alguns processos com essa natureza e o meu estímulo, nós inovamos só em 15 dias o equivalente a quase 16 bilhões de reais, só porque colocamos inteligência artificial no processo de inovação desses títulos. Só para vocês entenderem como, de fato, a inteligência artificial ela tem um fator acelerador nos processos das organizações. E ela serve para todos, né, como está colocando aqui. Nós temos que dentro desse contexto da inteligência artificial, né, a gente desenvolve recursos e ativos nesse sentido. Ele mensura e avalia resultados. O projeto ele serve para projetar e desenvolver sistemas. Tudo isso está ligado
a essa questão de entregas e execução, né? Então, é uma coisa que veio para ficar também no ambiente dos bancos, das instituições financeiras. Se eu puder adiantar. Aqui, eu fiz questão de trazer uma arquitetura de uma conta digital, né? Se alguém quiser aí abrir uma fintech, ir lá no Banco Central, pedir autorização para virar uma fintech, aqui está um mapa, né, um modelo de uma arquitetura digital, de uma conta digital, né? Há algum tempo, né, eu comentava muito, aí tem um colega nosso, um parceiro de transformação na instituição anterior que nós trabalhamos, que é o Mendes, está aí conosco. Estou sabendo que ele está participando conosco nesse momento aqui do webinar, mas a gente sabe, né, e comentava há 4 anos e meio, agora mais quase 5 anos, de que o processo digital naquela época que era muito incipiente nas instituições financeiras, né, ou seja, as instituições financeiras não tinham chegado ainda ao que a gente chama de Banco 4.0, né, num conceito estabelecido por um livro, né, que foi editado aí no final dos anos 2010, por ali, que seria tão rápido esse modelo, essa transformação, né? E a conta digital é uma coisa hoje que está nas instituições como um todo, né? Nós vamos abrir agora, já sinalizei para o mercado isso, agora no mês de abril, há um processo de onboard para uma conta digital que vai ser a melhor conta digital do mercado. Nós já estamos fazendo teste, já fizemos o MVP algumas vezes, só que nós queremos lançá-la num processo de segurança muito acentuado, mas isso é um modelo para vocês verem mais ou menos ter uma ideia do que você precisa ter na concepção de uma conta digital, né? Conta digital bancária, voltada para você receber e pagar contas por essa conta digital. Na tela seguinte, eu trago uma jornada da construção de um produto, né? Quando você vai fazer um produto digital bancário, toda a minha abordagem aqui com vocês vai ser sempre no contexto de banco, né, de instituição financeira. Então, um fluxo de uma jornada, numa visão macro, né, eu tenho que começar a fazer um processo primeiro assim. Eu permito que eu consiga simular uma operação antes de realizá-la num celular ou no computador, né? Isso é o início da jornada. Então, a primeira coisa que eu tenho que levar é como eu construo o acesso do meu cliente potencial a interagir com o meu produto. Eu tenho que criar um ambiente, antes de efetivar, da decisão, da entrar na jornada ou não, de que ele tem um ambiente de simulação, né? E esse ambiente de simulação, quanto mais interativo, quanto mais amistoso for a jornada para ele, né, melhor. Aumenta a sua confiabilidade, aumenta a sua segurança, aumenta a sua confiança em relação à minha instituição e à operação em si. Então, antes de você entrar para uma operação em si, né, você gerar a possibilidade, e aqui eu estou me referindo à operação de crédito, que ele simule, que ele veja as maiores possibilidades nessa operação, é fundamental. Aí, criei essa primeira jornada, vou para a segunda jornada, que é a jornada de uma inclusão de uma proposta, né? Quais os dados do cliente eu tenho que colocar para que essa gere uma proposta desse negócio? Hoje, nós estamos partindo para a jornada mais simples que tem, que é somente colocar o CPF. Por quê? Por trás dessa jornada de inclusão do CPF, no que eu estou querendo realizar com o cliente, né, existe toda uma teia, por isso a gente chama de teia, né, no caso da Caixa, teia, né, existe uma série de interações por API, né, com outros sistemas que vão dizer, olha, é a mesma pessoa, de fato é ela que está entrando, ele tem cadastro positivo, quais os limites de renda que ele tem. Então, ele não precisa mais ficar preenchendo dados e dados, né? Aí eu vou para a confirmação, né, da coleta de documentos, isso é importantíssimo, né, que se faça, né, nessa jornada
E aí a coleta de documentos se dá por meio de uma selfie, coloca o documento ao lado, eu vou verificar. Hoje, nós já estamos fazendo essa jornada só com a selfie, tá? Por quê? Porque no modelo que nós estamos desenvolvendo, você não precisa mais nem fazer aquela foto com o documento. Nós já temos isso por trás. Nós estamos fazendo um reconhecimento facial com uma metodologia que nós desenvolvemos aqui na Caixa, né? O mercado não está sabendo disso ainda, vai ser a grande novidade do mercado, né? E que isso acelerará o processo em uns 2 ou 3 passos só na coleta de documentos. A questão do contrato, do envio, a questão da assinatura eletrônica, isso já está acontecendo. Antifraude, né? Nós temos hoje vários e vários organizações vinculadas à possibilidade de fazer uma verificação de fraude, e isso o mercado evoluiu bastante. Você tem hoje operações sendo feitas com a confirmação por georreferenciamento, ou seja, eu coloquei meu endereço ali naquela fase da coleta de documentos. Eu moro, por exemplo, no Leme, que eu adoro no Rio de Janeiro, moro ali no Leme, né? Perto lá do restaurante Shirley, que eu adoro também. E aí eu estou lá em São Paulo, ali na Avenida Paulista, e quero fazer uma operação. Opa, na hora do antifraude, o antifraude vai chegar, peraí, mas você colocou que mora em tal local e está fazendo a operação lá na Paulista. Aí isso leva um alerta, eu faço o dual check, que é o dual check, é verificar se com a pessoa através de um contato por telefone, né? Para identificar o porquê que ele está na Paulista. Não, eu estou aqui na Paulista porque eu venho ao trabalho, sair e tal, e isso tem acontecido, né? E, enfim, você faz a efetivação do contrato, né? Também de forma digital e permite que a operação ela se dê. Então, isso é uma jornada simples, um fluxo de uma jornada, para você ter uma ideia básica, isso é real, é assim que funciona, é assim que a gente constrói uma primeira visão macro de uma jornada. Né? Eu suprimi uma série de outros elementos, é evidente que eu vou deixar para a gente conversar com vocês na hora da interação, né? Mas a questão, né, está muito vinculada a gerar uma experiência nova para o cliente, né? Aí eu também não agreguei aqui a discussão do Open Finance, que o processo é com esse propósito de que eu facilite, né, na coleta de dados. Você tem bancos que fazem isso, você permite que eu entre no outro banco para pegar seus dados, né? Isso é a jornada do Open Finance, que faz com que eu colete dados do cliente e faço isso acontecer no meu ambiente. Ou seja, eu tenho meus dados todos no banco A, o banco B, eu faço uma interação por um onboard para abertura de conta, e ele diz assim: olha, você permite que eu acesse seus dados do outro banco? Isso o Banco Central já permite e ajuda também nessa questão da efetivação da coleta de documentos. E aí eu vou para uma efetivação de contrato, né? Isso é uma jornada macro, só para deixar uma visão nesse sentido. A próxima tela, né, é uma tela que trata, aí sim, de uma jornada detalhada. Eu não vou entrar no detalhamento de uma jornada, está aqui um fluxo, né, de um macro processo com todas as etapas construído. Isso aqui é um macro processo real, né, de como você faz uma jornada, né, lógico, qual a linguagem que você vai estar usando por trás de toda essa jornada, como é que vai... Mas é um detalhamento aqui, apenas para vocês terem ideia de uma jornada construída. A próxima tela que eu trago, né, é uma visão de roadmap, né? Aqui vem, né, dando qual é meu grande objetivo, né? Eu estou querendo gerar novos negócios, a captação digital, né, um processo ponto a ponto, como é que eu estruturo uma esteira, recursos de gestão e monitoramento, processo de otimização para melhoria contínua da experiência do cliente. Essa coisa da experiência do cliente tem sido a grande questão, tá? E é interessante, e é interativo, e vocês vão estudar, quem aí tiver disposto a estudar. Tem alguém já levantando a mão aqui, mas a gente vai abrir o espaço para a interação no momento seguinte, tá? A gente fala da experiência do cliente e tem visto que, diferente do mundo analógico, no mundo digital, você perde o cliente e não sabe que perdeu ele, porque ele vai
lhe substituir sempre por uma experiência melhor. É isso que tem acontecido, tá? Isso é o que tem acontecido hoje, né, no mercado, e não só no mercado financeiro, mas nos outros mercados. É a troca da experiência anterior por uma experiência nova, considerando, né, que existe todo um ambiente amistoso para o exercício da experiência, né? Isso a gente tem tido muita atenção em todos nós que estamos no mercado financeiro, só que a gente, muitas vezes, né, a gente tem o controle da aquisição, mas a gente não tem o controle da perda dos clientes. E essa perda tem se dado muito por melhores experiências, novas experiências em outras instituições. Então, a fidelização do cliente no modelo do marketing tradicional, ele está prejudicado, né? Porque a experiência, ela muitas vezes não é compartilhada numa jornada nova. Você exerce essa experiência e você fica com ela consigo, né? E é a busca dessas novas experiências que a gente está querendo fazer para reter o cliente nas nossas bases, né? E integração de base para a evolução de jornada, né? Aí eu estou falando de bases. Quando você pega um banco do tamanho da Caixa, que tem milhares e milhares de bases, lá na frente eu falei de 151 milhões de clientes, né? Isso vale só isso, só ser detentor de uma base dessa tem um valor enorme. Se a gente for fazer um valuation da Caixa só e considerando as bases que ela tem, né? O valor do mercado dela nem sei para onde vai, tá? Levando em consideração esses aspectos. Bom, passada essa fase do roadmap, eu vou entrar num outro tema aqui, que é trazer para vocês uma questão que né, e aí eu já caminho já para o final da minha apresentação, que é falar da ambidestria, que é um efeito que tem acontecido com as empresas de natureza incumbentes. Como é que você consegue balancear duas abordagens dentro de uma organização que tem uma cultura que ela está focada no passado, né? Ou seja, você tem um novo aí, o blockchain, até inteligência artificial, serviços digitais, novos produtos digitais, e aí eu sou uma empresa e todos nós que somos incumbentes, no Brasil você tem os chamados bancos incumbentes, pelo menos uns 15 grandes bancos estão nessa situação, que continuamos buscando a luta pela eficiência operacional, a melhoria contínua do nosso processo, a otimização de processos e melhorando os serviços existentes. Então, assim, como é que eu trabalho? Por isso o termo é ambidestria, é um termo que está ligado ao mundo digital, né? Vocês vão falar muito dele quando vocês estiverem no MBA, tá? Como fazer acontecer numa organização a mudança cultural, e essa tem sido as grandes dificuldades de instituições que já estão estabelecidas no mercado, porque elas não vêm, né, sem os vícios organizacionais e culturais, né, que as novas empresas estão se lançando. Ou seja, quando você lança uma fintech, quando você entra com uma empresa moderna, totalmente digital e com pessoas que estão no mercado digital, elas não têm aqueles comportamentos, né, nem têm a racionalidade das empresas chamadas incumbentes, né? Então, essa é uma questão interessante. No Brasil ela existe, no mundo ela existe, né? Você vê experiências de bancos internacionais se juntando com fintechs e lançando uma terceira empresa. Vocês têm modelos como é o que nós estamos desenvolvendo na Caixa no momento, que é o momento de fazer uma transformação digital baseada em squads, que é a grande sacada que nós trouxemos para essa mudança digital. Nos squads, você está contaminado pela nova cultura, você segrega um pouco, você blinda um pouco a cultura nova da cultura antiga da organização, né? Isso está bem expresso na próxima tela, se você puder passar, por gentileza, professor, para que a gente veja, né? Que é essa habilidade para inovar ao mesmo tempo que você mantém e aprimora as operações do core existente, né? Garantindo uma competitividade de custo e prazo, né? No curto e no longo prazo. Por exemplo, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo todo um investimento voltado para essa questão digital na Caixa, nós estamos aprimorando as operações como elas estão hoje em dia, né? Por exemplo, dar um exemplo aqui típico, nós fazíamos uma operação de consignado, onde a gente tinha que assinar
20 folhas hoje de papel na caixa. Hoje, nós só mudamos um pouco. Ela não é uma operação que ela foi modernizada do ponto de vista de estar ali no limite, na fronteira do digital, mas ela ainda é uma operação com características que advêm de tecnologias anteriores, né? Então, essa que é a grande questão de empresas como a Caixa, né? Quais são os pré-requisitos que a gente precisa ter? Precisa transformar a cultura numa cultura flexível. Existe um termo, agora os professores depois me lembrem de quem é que fala, mas alguém fala assim, a cultura, é, ela, ela come a estratégia no café da manhã. Então, se eu tiver uma cultura organizacional muito rígida, eu vou ter muita dificuldade, enquanto uma empresa que tem a característica de ser uma empresa incumbente, a fazer o processo de transformação, né? Tem que ter investimento tecnológico, sem dúvida. Tem que ter lideranças, que essa liderança tenha uma visão olhando para o horizonte futuro, mas que ela consiga atuar no momento presente, né? Que ela tem que equilibrar essas duas abordagens. Somos grandes líderes do mundo contemporâneo. Aí, professor Marcelo, isso é importante, né, a gente olhar para esse lado aí. Como é que essas lideranças estão sendo constituídas? Né? Lideranças que são tidas como grandes lideranças nesse mundo corporativo hoje, né? Qual a preparação que eles terão que ter, né? Ou por onde, quais os inputs necessários para que eles sejam, né? Peguem todo, porque não podemos também perder essas lideranças que estão constituídas com larga experiência no mercado, né? Mas como é que elas podem ser condutoras de processos transformadores, né? Advindo de uma cultura anterior, né? Então, assim, é um conflito e eles têm que ter, como líderes, a capacidade de conviver, né, e equilibrar a convivência da ambidestria, que é típica de organizações incumbentes. A próxima tela, e aí já indo para o final, né, é a última tela que eu trago, né, ela tem que estabelecer alguns critérios, né, da transformação digital e da aceleração negocial, né? Então, a estratégia corporativa nossa, no programa que nós chamamos TEIA, que é Transformação, Engajamento, Inovação e Aprendizado, né? Isso aqui é, na prática, o que a gente está fazendo na Caixa, né? Como é que a gente transforma uma organização de maneira abrangente como a Caixa Econômica, né? Estabelecendo modelos de atuação ágil, fomentando a cultura da inovação e da experiência, trazendo novas tecnologias, parcerias e serviços especializados. Isso está dentro da transformação organizacional. A gente está fazendo isso. Quando eu falo aqui em atuação ágil, estou falando de Scrum, Kanban, estou falando de usar recorrentemente o modelo Canvas, né, que a gente tem usado também, de modelos de acompanhamento de processo, como o Gantt e outros modelos aí existentes, né? E a aceleração negocial na estrutura autônoma, multifuncional, dedicada a operações OKRs de negócio. Então, assim, essa é a nossa estratégia corporativa em uso. Eu assumi a presidência da Caixa ali no início de novembro. Vocês vão se surpreender. Nós amanhã estamos lançando o balanço da Caixa. Algumas coisas que foram feitas comparativamente ao crescimento comparativo e já está hoje no mercado, porque a gente já deve ter saído o informe da Caixa pela relação nossa, né? O RI nosso já deve ter soltado as nossas informações, mas se vocês pegarem comparativamente o quarto trimestre do ano passado, comparativo com o quarto trimestre desse ano agora, né? Vocês vão ver que é um crescimento realmente absurdo que nós tivemos no nosso balanço. E essas coisas aqui que estão colocadas, elas foram praticadas. Então, assim, dentro do tempo estabelecido, eu acho que eu concluo aqui essa primeira parte para a gente fazer a parte que é mais interessante. Eu vejo uma série de perguntas colocadas, um chat já aqui colocado pelo pessoal Abel,
pelo professor Abel, mas tem várias perguntas aqui do Carlos Silveres e outros, né, dentro desse contexto. Eu não sei a dinâmica agora, professores, como é que a gente vai fazer, mas eu encerro aqui. Eu acho que a gente pode parar, né, com essa coisa. Aqui são os centros de excelência, eu vou deixar isso aqui como uma contribuição para te levar, para a gente ter espaço, né? Eu falei que a gente está criando os squads, está aqui está um pouco mais largamente o que é essa questão. Hoje nós conseguimos, é uma coisa muito interessante, nós conseguimos arregimentar 120, a primeira onda que nós criamos de squads, nós trouxemos 120 empregados que estão espalhados pelo Brasil afora, com uma alta competência nessas questões que estão colocadas aqui, né? De inteligência artificial, de ferramentas ágeis, de inovação, né? De atuar nesse mundo aí da inteligência de dados, do Customer Experience. Então, assim, isso está fazendo uma transformação violenta na cultura da organização, organizacional, né? Enfim, né, usando essas alavancar esse domínio em larga escala desses serviços especializados, de ferramentas tecnológicas, de empregados para a absorção e multiplicação de cases, né? O uso de aplicação prática do que a gente está construindo, né? E os indicadores de competência, né? Eu fico agora, estou preocupado um pouco com o tempo, né, que a gente tem aí, né? Eu aqui fico com vocês há horas e horas, quem me conhece sabe disso, mas eu fico preocupado aí com o tempo de vocês, né? E agradeço desde já essa primeira parte. Eu acho que a gente não precisaria passar o filme, outro, a gente deixa disponível para quem quiser, se bem que ele é muito curto. Poderia passar, professor, ele, então? Para ter uma ideia do que é essa teia que a gente construiu conceitualmente? É isso. Fica à disposição, professores e colegas aí que estão participando, amigos. Tem alguns amigos que eu já vi que estão aí participando, dando apoio aí. Falei do Zé Mendes, que é um velho companheiro aí de jornadas, né? Enfim, fica à disposição. Obrigado pela oportunidade até agora. Eu vou passar a palavra para o professor Luiz agora para concluir e vamos para as perguntas, o Q&A, né? As perguntas para o senhor Carlos Vieira. Bom, nós do IAG tivemos uma satisfação muito grande de poder contribuir para a transformação profissional de pessoas de diversas formações e origens. Foram diretores de empresas, empresários voltados para aplicações e soluções baseadas em inteligência artificial, designers, construtores de produtos digitais. A partir do sucesso de 6 edições do curso de produtos digitais que tivemos, nós concebemos o MBA Digital Business com o objetivo de formar os gestores que conduzirão a transformação digital em suas empresas e empreendimentos. Eu acho que seria interessante agora, professor Marcelo, professor Abel, que sejam colocadas as perguntas, antes de eu fazer uma despedida de todo mundo, tá? Então, fazer as perguntas para colocar para o Carlos Vieira, o nosso querido conhecido do curso anterior, e abrir para a audiência fazer perguntas a respeito desse processo fantástico de transformação que ele está conduzindo na Caixa. Ótimo. Vamos abrir com a pergunta do professor Abel, que ele já havia comentado que estava curioso, e eu acho que é do interesse de todos. Bem, boa noite a todos. Obrigado pela audiência, né? Temos uma participação expressiva, tanto aqui no Zoom quanto lá no YouTube, né? E estamos já recebendo várias perguntas, mas eu vou levantar uma primeira bola, que é uma coisa que me chama muito a atenção, porque todo movimento de negócio, de operação, de inovação que a Caixa promove nos seus negócios, na sua atuação, repercute
na sociedade brasileira como um todo, né? Então, uma pergunta que eu abro ampla para o Carlos poder pensar com a gente é como é que a Caixa vê esse poder, essa capacidade que ela tem de ser, na verdade, um agente de transformação digital da sociedade brasileira e não apenas da entidade Caixa, né? Carlos, tem que abrir o microfone, por favor. Ok, desculpe. Obrigado, professor Abel. Uma pergunta interessante. Temos aqui algumas outras perguntas. Essa pergunta, ela colide também, e ela sai junto com uma pergunta do Carlos Silvares, que está aqui, que ele pergunta como é que é a evolução das soluções de serviço à população, né, e como é que a gente está atualizado os nossos serviços em relação aos serviços de governo em outros países. Olha, a Caixa deu uma demonstração da sua capacidade quando ela criou a conta Caixa Tem, que foi a conta que atendeu digitalmente a população de baixa renda na época da pandemia. Então, isso demonstra essa nossa capacidade. O que nós estamos fazendo hoje, ela vai para além dessa questão e ela atinge o Brasil de uma maneira geral, porque, como eu falei, a população, e aí o professor foi muito feliz, que a Caixa ela atinge todas as camadas da população, né? E ela tem que ter uma relação equilibrada com a sociedade como um todo, né? Nós precisamos ter os grandes pontos, os grandes clientes, cliente de renda média, cliente sem renda baixa, cliente sem renda, essa é a característica diferente da Caixa. É por isso que a Caixa é essa instituição que está no mercado há 163 anos. Ela foi, e ao longo do tempo, inclusive, sendo pioneira em grandes transformações do país, do ponto de vista de serviço bancário, né? Foi o primeiro banco a ter um mainframe no Brasil foi a Caixa Econômica. O primeiro mainframe, depois dos mainframes usados na NASA, a Caixa foi o primeiro banco a comprar mainframes da IBM no Brasil. Confesso que eu acho que a Caixa atrasou um pouco esse processo de entrada dela no mundo digital, mas ela está entrando no tempo certo, né? Com uma série de serviços, como eu falei anteriormente, eu estava falando aqui antes de entrar no ar com vocês, uma operação que nós fazíamos de, de inserção de um crédito chamado crédito rotativo, ou cheque especial na conta do cliente, que a gente levava um determinado tempo aí, você preenchia, ia para rodar em bets, depois no dia seguinte estava na conta, nós estamos fazendo em 20 segundos. Eu fiz isso, eu estou aqui em São Paulo para amanhã anunciar o balanço da Caixa, eu fui para uma agência, eu costumo ir, que eu acho que é uma outra coisa, se tiver executivo aí participando da jornada, pessoal, não deixem de visitar aquilo que o Jack Welch chamava de chão de fábrica, com todo respeito ao que fala, né? É lá que está a hora da verdade, é ali que você vai encontrar o cliente, é ali que você vai encontrar a operação em uso, né? Por ter feito isso, logo que eu cheguei na Caixa, eu descobri que nós tínhamos uma ferramenta chamada plataforma.caixa, desenvolvida e não aplicada, né? Nós estamos usando cerca de, agora, né, 15% do potencial dessa ferramenta e ela já promoveu uma revolução na empresa. Então, assim, respondendo, professor, não tenha dúvida que nós vamos chegar com serviços novos digitais para toda a população, já estamos chegando. Vem uma conta aí, foi lançada, né, uma conta chamada Pé de Meia, que é uma oportunidade da Caixa ter acesso a 2.500.000 jovens, né? Nós vamos chegar a todos eles de forma digital. Ótimo. Professor Abel, você pode ir selecionando talvez uma pergunta, enquanto eu Posso. aproveito esse intervalo, e faço uma pergunta que me parece muito pertinente, porque todos nós aqui, né, que estamos no mercado, sejam executivos ou empreendedores de startup, temos uma percepção importante sobre uma frase, presidente Carlos, que você falou que é muito apropriada, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã, que é do Peter Drucker, que é um dos pais da administração. E essa frase sintetiza bem uma situação que está acontecendo, eu acho que em todos os setores, mas muito no financeiro, que é a abordagem ao risco nas empresas incumbentes, como a Caixa, né, como a Globo, como a Ipiranga,
e muitas outras que existiam antes da onda digital, e nos startups recém-surgidos, que às vezes atingem valuations absurdamente altos num espaço muito curto de tempo. Enquanto os incumbentes tendem historicamente a evitar diluir o risco, já que estão em zonas de modelo de negócio, de conforto durante décadas, para que eu vou mexer no time que está ganhando, né? Os startups diametralmente opostos compram risco diariamente, né? Com modelos ágeis e apostando com todas as fichas da inovação. Então, há uma certa tensão nessas culturas, né? Que tem vantagens e desvantagens cada uma delas. E aí eu pergunto, como é que você acha, como é que o senhor acha que isso, a Caixa está lidando, equacionando essa gestão do risco no século XXI? Nós que somos Isso é uma grande discussão, professor Marcelo. Inclusive, ela faz parte hoje de uma das principais pautas de discussão da FEBRABAN. Enquanto os bancos incumbentes eles têm toda uma estrutura ligada à Basileia, com todos, né, Tier 1, 2 e 3, ou seja, controles que passam por uma sofisticação de controle, essas fintechs e muitas IPs que nem são instituições financeiras, e bancos que não são nem bancos, como alguns bancos hoje que a gente chama de banco, que tem um volume enorme de clientes, eles têm um comportamento que não estão regidos pela rigidez do Acordo de Basileia, tá? Eles têm, né, isso permite que eles sejam muito mais ágeis e tenham um apetite a um risco muito maior, né? Pela natureza de quem está compondo a organização e por não terem a trava da legislação de Banco Central tão rígida como é para com os bancos incumbentes, né? Então, assim, além disso, tem o aspecto cultural, né, que foi o que a gente falou lá, né, que é natural da empresa ambidestra. Como resolver isso, né? Eu acho que é juntando num ambiente colaborativo a participação de quem tem a cultura, né, do aprendizado passado com quem está com todo esse apetite jovem, né, ou da juventude ou do novo, né? Isso, se nós olharmos as empresas aí asiáticas, por exemplo, né, se nós formos para o Japão, se nós formos para a Coreia do Sul, nós vamos ver que eles fizeram um excelente aproveitamento do que é tradição e do que é inovação, né, e tiveram empresas muito transformadoras. É isso que a gente, de certa forma, está fazendo na Caixa. Bom, excelente. Professor Abel, uma pergunta interessante aí da audiência agora. Temos aqui várias perguntas e elogios também, tá? Evidentemente, como esperado, temos pessoas que participam do webinar que são colaboradores da Caixa. Tem uma pergunta aqui vinda do Leandro Zimbrão de Oliveira, que fala assim: o desafio é trazer a empatia para o atendimento digital. O senhor acredita que o atendimento de saque e ouvidoria pode ser um diferencial competitivo com a utilização de inteligência artificial para agilizar soluções e fidelizar os clientes e atender os cidadãos? Olha, é uma ótima pergunta. É o Murilo que fez, você citou aí, eu não. Não, Leandro Leandro. Zimbrão de Oliveira. Ah, Leandro. Leandro, excelente pergunta, Leandro. Nós discutimos hoje, coincidentemente, com alguns colegas aqui, nós temos um ambiente que a gente chama de agência digital. Ela é um ambiente que permite a interação com os nossos clientes a partir de um ambiente criado em vários estados, em todos os estados nós temos esse ambiente. Como é que você vai qual é a equação? Você não vai deixar que o atendimento se torne uma coisa fria a partir apenas da interação pelo mobile, né? A gente percebeu uma outra coisa que a gente agrega e a gente tem colocado em alguns momentos dentro do WhatsApp, os próprios colegas fazendo uma abordagem, né? Humaniza esse contato, né? Não é só o IA. Então, assim, mais uma vez, né? E aí é uma outra também experiência oriental, né? O equilíbrio, né?
A busca do equilíbrio é sempre o contexto. Você não vai ter a frieza exclusiva de um atendimento puramente, né, por inteligência artificial, nem você vai ter, hoje já, a ineficiência de um atendimento é, totalmente analógico. Então, você tem que criar um ambiente, e aí é o grande segredo, você vai ter que criar um ambiente que conviva essas duas coisas, né, essa convergência. Qual é a vantagem da Caixa nesse aspecto? Caixa é reconhecida no mercado por ser uma empresa extremamente simpática, né? Nossos colegas colaboradores, eles têm essa característica, né? Então, culturalmente, enquanto a gente falou que em alguns aspectos da cultura ela janta, ela toma o café da manhã, como a estratégia do café da manhã, em outros aspectos, no nosso caso específico da Caixa, a cultura, que é essa cultura de gerar relacionamento, ela já está nos ajudando nesse processo, tá? Mas é um cuidado que tem que ter toda a organização, né? É tanto que hoje eu tenho indicadores de satisfação lançados pelo Banco Central para exatamente identificar essa questão do atendimento sob essa ótica, né? Como é que está essa aferição? Quais os indicadores de satisfação do seu cliente nesse contexto? Muito bom, muito bom. Eu vou colocar uma outra pergunta ainda nesse tema das ferramentas, Carlos, que vem na forma de uma pergunta do Igor Barbosa Silva, que acredito eu seja colaborador da Caixa, diz assim: as dúvidas operacionais dentro das agências possuem a ferramenta Atende Caixa. Todavia, me foi informado que trata-se de uma inteligência cognitiva e não de uma inteligência artificial. A pergunta dele é: quando a rede terá à sua disposição uma inteligência artificial tipo ChatGPT que responde as perguntas e as dúvidas operacionais e aprende com as interações? Muito bacana. Eu acho que o Igor, nós vamos chegar, isso é um processo evolutivo, né? Claro. Quando eu falo que a gente está criando umas ondas, eu acho, não sei se você assistiu desde o início do nosso bate-papo aqui, nós estamos criando modelos por onda. A primeira onda é uma onda de gerar, a partir de 120 colegas, né, os squads que levarão a esse primeiro movimento, que é o movimento da transformação digital, né? Nos levamos a um patamar que se assemelhe ao que já, o mercado já pratica. A gente tem um reconhecimento de que a gente está um pouco atrasado em relação a alguns processos. Essa questão, Igor, e aí vai para você uma informação, nós vamos fazer o primeiro transformação de inteligência artificial para valer nos produtos da Caixa através da nossa principal carteira, que é a carteira de habitação. Então, logo, logo, nós vamos estar com os processos de habitação, né, numa interação extremamente vocacionada com produtos e ferramentas parecidas com o chat GTP. Ótimo. Muito, muito bom. Eu faço a Marcelo, próxima quer fazer aqui. uma pergunta? Não, perfeito. Na verdade, é que vou fazer uma pergunta do Jorge Tomic, que está aqui na nossa audiência, que fez uma pergunta que me parece muito interessante, Sim, que sim. tem relação com a tendência do Open Banking, né? Que afeta todo o sistema financeiro como um todo, na verdade. A pergunta do Jorge é a seguinte: oferecer APIs abertas que permitem a terceiros criar aplicativos e serviços que se integrem com os sistemas do banco, diz ele. O senhor concorda que isso estimula a inovação externa e pode levar a novos fluxos de receita? É muito interessante essa pergunta, Jorge, e ela me fez recordar algumas coisas que quebram paradigmas do mundo contemporâneo, né? E são coisas que a gente, paradigmas são aprendizados que estão conosco, promovidos por uma cultura anterior, né? E que trazem a percepção de novos paradigmas. Qual é a grande discussão hoje, né? Qual o papel do conhecimento na geração de riqueza, né? Existe um professor de economia japonês chamado Taishi Sakaya, que ele fala que quanto mais conhecimento se tiver distribuído na sociedade, maior será a riqueza da sociedade. E aí ele vai, né, que não é o caso aqui, traz toda uma teoria em torno disso aí. Então, assim, qual é a grande questão do Open Bank, né? Ela vai restringir
a partir dos melhores, ou vai permitir que o mercado se expanda? Eu entendo que o mercado vai se expandir. Eu entendo que a gente vai gerar mais oportunidade. Por quê? O Brasil hoje tem um problema sério, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos hoje só 5 bancos regionais. Nos Estados Unidos, nós temos 4.000 bancos regionais. Então, a gente entende que o processo competitivo, né? E esse processo competitivo, ele pode estar ancorado na tecnologia, e ele vai estar no Brasil ancorado na tecnologia, né? Vai ser, para a sociedade, um benefício enorme, né? Então, é a gente tirar as amarras nos que dá garantia. Por exemplo, eu vibro por ter 70% do mercado de crédito imobiliário no Brasil, mas eu não vibro porque a gente tem uma necessidade de 8 milhões de moradias ainda no Brasil. Então, assim, veja a colocação que eu estou fazendo, né? Eu resolveria o problema das 8 milhões de moradias se eu tiver tecnologias que complementem o que a Caixa faz, que permita que outras empresas elas entrem no mercado, não no modelo concorrencial do passado, mas no modelo colaborativo, que é o que está hoje sendo trazido, né, pelas empresas que estão totalmente vinculadas ao mundo digital, né? Me permitam, né, falar da Amazon, para mim, que é um exemplo, para mim, o mais significativo. Surgiram aí, que vocês aí, eu posso até disponibilizar, mas vocês têm acesso às 14 premissas da Amazon, né? Ela serve para qualquer empresa. E foi uma empresa que saiu de 2015 para cá num crescimento exponencial de faturamento. Por quê? Porque ela entendeu que a parceria, que a redução de custo, que o acesso ágil ao seu serviço era o grande propósito dela, entre outros, não é? Então, assim, eu imagino que esse é o grande caminho. Excelente. Tem uma outra. Marcelo, Fala, por Babel. favor. Não, é que tem uma pergunta que chegou pelo YouTube, que é de uma pessoa que se identifica como D0 Parabellum, enfim, um nome codificado, e que a pergunta é assim: como pretende influenciar a migração do atendimento presencial para o atendimento digital, visto que a Caixa está inserida em uma população que sabidamente prefere, entre aspas, o atendimento presencial? Acho que é uma pergunta provocativa, mas eu acho que certamente você tem uma boa resposta já. Não, mas nós não vamos deixar de ter o atendimento presencial. Essa é que é a grande diferença. Nós somos o único banco que estamos fazendo concurso público. Estamos fazendo concurso para mais 4.000 funcionários. Nós somos o único banco que está lançando o crescimento da nossa rede física. Nós não vamos abandonar. Essa é a grande questão. Quando eu falei o equilíbrio e o próprio papel da Caixa, né, e dentro da sociedade, né, nós sabemos que nós não vamos. Esse movimento que nós estamos fazendo não é um movimento para gerar a não existência das redes físicas nossas, né? É um movimento no sentido de aprimorar a nossa participação no mercado, né? Nós sabemos, por exemplo, hoje os principais concorrentes, isso é interessante, que eu tenho dentro da Caixa, não são os bancos tradicionais. E se eu não me posicionar no mercado, enquanto instituição, olhando para a concorrência, desses entrantes novos, né, usando o conceito também daquela matriz lá do Peter Drucker que fala dos entrantes, nós vamos ficar para trás, né? Então, assim, são duas questões. Nós não vamos abandonar a rede física, mas nós vamos criar alternativas de acesso à Caixa. E uma coisa que eu digo para vocês vão ver, a conta digital da Caixa, que nós estamos terminando, aprontando ela, vai ser inovadora. E aí eu já respondo a uma pergunta que me foi feita também aqui, estou vendo aqui no chat, né, pelo Carlos Claro. Soares, né, que ele fala assim, como é que vai ser, nós vamos ter produto tão bom quanto o Nubank? Nós vamos ter produtos melhores do que o do Nubank, tenho certeza disso. Porque o Nubank, na realidade, ele se aproveita muito do modelo do Open Bank, tá? Então, assim, a gente vai entrar em detalhe de estrutura. Ele tem uma estrutura de um onboard
e de um front-end que permite que você acesse, e por trás daquilo tem um monte de serviço disponibilizado por uma série de outras instituições financeiras. É assim, esse é um dos modelos dele, né? Então, assim, a gente vai ter um modelo muito mais sofisticado do que o que existe hoje, né? E com a marca que é essa marca da Caixa, que é uma marca que tem, né, a confiança do povo brasileiro, o respeito do povo brasileiro, né? Então, tudo isso vai fazer com que essa mudança ela seja realmente muito rápida na Caixa. Mas nós não vamos abandonar o modelo tradicional de agência. Eu acho que tem Excelente. uma Você já respondeu algumas umas outras 2 ou 3 perguntas que traziam esse tema aí dos bancos de última geração aí. Não é Mas, verdade. professor Coronel, Marcelo, por favor. isso, porque eu acho que tem uma pergunta aqui, até porque nós já estamos aqui esgotando o tempo e aqui o privilégio de estar com o presidente Carlos Vieira. Uma pergunta que está interligada com essa última pergunta que foi feita e fala muito da função social da Caixa, né, dentro do Brasil. A pergunta é de Marcos Carvalho, de Campina Grande, na Paraíba. E ele diz o seguinte, né, embora o Brasil tenha avançado significativamente na penetração de acesso à internet na população, ainda temos cerca de 29 milhões de brasileiros sem acesso, principalmente em áreas rurais e públicos mais vulneráveis. Como a Caixa pode contribuir, né, para que a transformação digital, para que a conexão desse público atinja a população como um todo? Muito, muito legal a pergunta do Marcos, eu agradeço aí, Marco Carvalho. É, essa pergunta é o seguinte: a Caixa já está com o Drex, o modelo do Drex, que é o Pix para quem exatamente não tem acesso à internet, pronto. Nós só estamos aí querendo fechar uma agenda com o presidente do Banco Central para fazer o lançamento com um valor institucional mais robusto, que seria a presença dele, mas nós já temos aí numa parceria que nós fizemos com a Microsoft o produto pronto, já testado. É questão de dias em função de agenda que a gente faça o lançamento desse produto. E a ideia nossa é fazer ela, até para simbolizar, lá no norte do país, onde você tem a dificuldade de acesso à população ao serviço bancário maiores, né? Então, assim, está pronto já essa solução, Marcos. Excelente. Bom, nós estamos com a casa cheia ainda, mas chegamos aqui, já são 9h03, né? Presidente, alguma pergunta que você queira selecionar para responder aí, ou quer fazer Não, conclusões? as perguntas estão muito interessantes, né? Então, perguntas, alguns aqui, eu acho que nós temos alguns colegas da própria Caixa participando, né? A gente tem interagido com eles, nós vamos fazer um, uma videoconferência nos próximos, eu acho que amanhã à tarde, né? Que a gente vai tratar de transformação digital internamente, já está marcado internamente. Mas a gente dá oportunidade para ver as perguntas aí das pessoas externas, né? Que fiquem muito à vontade aí de nos fazer. Tem aqui, eu acho que essa aqui do George, é, eu acho que é Tomeo, alguma coisa assim, oferecer APIs abertas que permitam a terceiro criar aplicativo. Essa questão é fundamental. Uma das grandes evoluções que o mercado teve nos últimos 2 anos foi exatamente a questão das criações e da possibilidade de oferecer as APIs abertas, tá? Isso foi uma grande transformação, porque é a API que vai integrar bases, tá? Então, Jorge, isso por nós aqui, só para dar uma ideia para você, nós estamos criando um conceito de Ruby digital na Caixa, para trazer as empresas que têm alta competência digital para integrar as nossas bases por meio de API. Tá? Então, essa sua pergunta é super oportuna e que está no sentido de dizer assim, olha, eu vou dar um exemplo para você. Aqui em São Paulo, nós temos uma fintech que tem uma jornada de contratação de crédito habitacional extremamente moderna. Eu estou negociando com eles integrar eles por API à nossa base. Tá? Então, muito oportuna essa sua pergunta. Tá? Essa pergunta, presidente Carlos, ela é interessante porque ela se conecta a um comentário que surgiu aqui do Murilo,
que fala sobre a Caixa está monitorando fintechs inovadoras para adquiri-las. Quer dizer, adquiri-las não sei se está, mas certamente chamando para integração no Hub, parece que sim, não é isso? Com certeza. E o modelo, quando eu cheguei lá, eu já falei assim, cara, o modelo é esse aqui, é simples o modelo. O modelo é aproveitar um modelo que nós temos de mercado, e aí eu já vi banco, inclusive, copiando o que a gente falou, e é bom para o mercado. Cara, você vem, lhe convida a ser um parceiro de negócio conosco, nós definimos um modelo de que você cresce, e depois eu fico com a opção de chamar você para uma GV ou não. Então, assim, é simples assim. Então, nós estamos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que aconteceu. Eu recebi esses dias, né, uma fintech, olha, uma fintech com mentalidade passada. Eu recebi uma fintech que trabalha gamificação, que tem uma juventude enorme, é uma gamificação, inclusive, com participação de uma empresa japonesa com eles, que veio falar comigo para pedir um patrocínio para fazer um evento deles de reunião de fintech. Eu falei, cara, não vou te dar patrocínio. Eu não vou te dar dinheiro. Eu vou te dar a oportunidade de ser sócio comigo em um negócio. Então, assim, você observa que essa coisa, essa imagem de banco público como um provedor de financeiro para alternativos, não é isso que a gente quer na Caixa. E eu fiz o convite. Quer ser correspondente bancário meu? Está aqui, entreguei toda a jornada para ele virar um correspondente bancário. Enfim, espero que ele venha. Mas que vá em linha com o que você acabou de colocar aí, professor. Muito bom, muito bom. Professor Marcelo, Olha, você eu tem acho que alguma outra questão? Eu acho que já estamos nos aproximando aí das 9h15. Não sei se o professor Luiz gostaria de colocar algum tema. eu acho que só antes do professor Luiz concluir, eu só queria perguntar mais uma vez ao presidente Carlos se ele quer fazer algum tipo de conclusão, mais algum ponto, mais a pergunta, ou concluímos por aqui, fica a seu critério. Olha, eu de uma maneira muito objetiva, eu me sinto contemplado. Eu acho que esse assunto não se esgota. Alguém fez uma pergunta espetacular aqui sobre neurociência, e o Emílio Sim, Garcia, eu acho que ele, assim, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu fui aluno da primeira fase, antes do seu MBA, que era a especialização aqui, da Escola de Negócios da PUC do Rio. Eu aprendi em 3 ou 4 aulas com ele lá, mais sobre neurociência do que até então eu tinha lido. Então, assim, eu tenho dito, viu, professor Marcelo, que a neurociência ela está para o mundo nosso contemporâneo, o que esteve no início do século XX, ali, final do século XIX, XX, a química contra a alquimia. Então, assim, se a gente não conseguir interagir conceitos de neurociência junto com o mundo digital, a gente vai perder um pouco da compreensão do que acontece nesse mundo, né? Não sei se o senhor concorda com isso, aí já sou eu fazendo uma pergunta a um especialista, né? Mas a neurociência está no centro hoje de todas essas decisões que nós estamos tendo, né? E que está se refletindo também nas opções dos clientes digitais. Já que o senhor jogou a bola, eu vou tentar aqui abrilhantar, né? Eu concordo totalmente, e a neurociência não só ela está nas aulas de neuromarketing, mas ela também está no cerne da pesquisa de inteligência artificial. Não se chamam redes neurais à toa, né? Elas emulam, de certa forma, um pouco mais, certamente, muito mais primitiva do que o cérebro humano, a forma como os neurônios se conectam para tomar decisões. E existem um ramo de pesquisa em inteligência artificial que tenta fazer uma retroengenharia do cérebro humano, como ele funciona, para aplicar esse conhecimento em máquinas. Para aplicar esse conhecimento em máquinas. Então, nós estamos chegando num momento, muito bem observado, presidente, que há aí uma confluência, né, da biologia com a ciência da computação. Né? E isso definitivamente vai marcar os nossos próximos passos aí de evolução para o futuro.
Bacana. Eu queria aproveitar a oportunidade, o Carlos Alves fez uma pergunta aqui, um colega da Caixa, por que é que eu abri o concurso para especialistas em TI, tendo gente especialista na própria Caixa, né, com formação em TI? Carlos, estão os squads aí, nós fizemos uma convocação das pessoas para entrarem nos squads, então assim, a gente não está desprezando o conhecimento, muito pelo contrário, o conhecimento interno tem um aproveitamento, e aí você está convidado você a se inscrever, a gente saiu aí convidando a todas as pessoas que fazem parte da nossa organização a participarem dessa jornada dos squads. Então, é lá que a gente vai conhecer as suas competências em TI e de outros colegas, né? Como eu falei, nós temos 120 colegas na primeira onda, nós temos outras ondas em construção, né? E você está convidado e os outros colegas com conhecimento de TI que não estão na área de TI a também participarem desse processo. É isso. As Alô? perguntas continuam chegando, mas acho que Olha, da minha parte, assim, eu não tenho. Alguém está perguntando se o webinar ficará gravado. Ficará a gravado res- sim, no site Não, do isso, Piaget, não nos a Escola de atende. Negócios da PUC-Rio. Ah, exato. depois vocês passam aí onde é que eles vão ter acesso, né? Seria importante. Mas eu continuo à disposição aí. Estou vendo que os participantes estão aí, né? Estabilizou aí a quantidade de pessoas. Entra um, Isso. sai outro, mas está muito estável. E aí, quem me conhece sabe que aqui a gente vira a noite conversando, mas eu não quero também levar esse Ah, sacrifício para ninguém. então eu vou fazer uma pergunta que acabou de chegar aqui do Marcos Semonetti, que fala assim: no sul do país, as cooperativas têm ganho cada vez mais mercado, tanto no digital, mas como com estruturas que focam no relacionamento. A Caixa enxerga esse movimento e o considera em suas estratégias? Enxergamos e consideramos e falamos para o Banco Central o seguinte: movimento já falamos isso com o Banco Central, já falamos isso com o Ministério da Fazenda. Essas cooperativas, elas têm uma isenção tributária que os bancos não têm. Nós temos sobre o nosso resultado uma aplicação depois do EBITDA de 44% de tributação. As cooperativas elas não têm tributação. Então, para vocês terem ideia, né, duas ou três grandes cooperativas que se tornaram, né, elas deixaram de recolher em tributos e que nós fazemos 50 bilhões de reais no ano passado. Não é pouca coisa. Então, assim, o movimento de cooperativas ele existe, é importante que aconteça, e a nossa ideia é o seguinte: olha, você vai fazer as cooperativas de crédito, inclusive as fintechs, com um nível de faturamento tal, até ali você isenta, porque é a curva, né, de investimento que eles têm que fazer, mas a partir de um determinado momento eles têm que fazer o recolhimento tributário do mesmo jeito que fazem os bancos. Então, eu estou falando de uma renúncia fiscal. Se vocês olharem o que eu estou falando, gente, eu estou falando de 50 bilhões de reais, que equivale a metade da discussão que nós temos hoje no país sobre a desoneração ou não das folhas. Então, assim, é muito pertinente a pergunta, nós estamos de olho, atentos ao movimento deles, mas eles têm que ter um limite, um limitador, né? Eu acho que eu fui claro nessa minha colocação aqui para vocês. Claríssimo. Marcelo? Mais alguma pergunta selecionada aí do YouTube, professor Abel? Essa que eu acabei de fazer chegou pelo YouTube. Mais E alguma? Vamos olhar aqui, temos já 30 perguntas no Zoom. não tenho outra pergunta chegando de lá, não. Ah, Eu acho que nós cumprimos aqui de alguma maneira, algumas das respostas que o presidente Carlos nos trouxe cobriram outras perguntas que estão aqui. me parece que sim. Alguma pergunta que lhe chamou a atenção, presidente? Não, eu passei, eu acho que de certa forma foram cobertas, tem algumas muito específicas É, de colegas, e aí a gente vai responder internamente quando a gente isso.
ter nossos eventos internos com um deles amanhã, né? Exato, exatamente. Então, acho que é isso. Acho que, nossa, foi uma aula, né? Verdadeira aula que a gente teve aqui hoje, né? Enfim, tanto do ponto de vista dos movimentos da instituição, da empresa, quanto também dos movimentos do mercado que estão sendo acompanhados e de perto aí pela Caixa. Então, enfim, foi muito rica essa discussão. Obrigado. E só completando o professor Abel, eu também achei uma aula do presidente Carlos Vieira, né, muito conceitual e estratégica e É. detalhando o suficiente para entendermos a parte técnica. Eu agradeço muito e fico com duas vontades aqui ao final desse webinar. Um deles é que só mandar um currículo para o Caixa, né? Com um banco assim, a gente já se anima. E número dois é me inscrever no MBA Digital Business para me preparar para isso. Olha, eu falo, né, assim, eu aprendi muito com vocês na minha primeira jornada, né, e eu acho que o mundo do conhecimento hoje é esse, né, aprender, né, desaprender e reaprender. Eu acho que isso, essa máxima que é um mantra para vocês, eu conheço, né, alguns de vocês um pouco mais intimamente que outros, do ponto de vista das discussões intelectuais que a gente já teve, né? Acho que esse movimento que a PUC-Rio faz, eu sou um propagador dela nos ambientes que eu frequento, me ajudou muito para ter essa visão que eu tenho hoje do mundo digital, me ajudou muito no processo de gestão que eu fiz e que eu estou fazendo hoje na Caixa, né? Fiz em outras organizações e hoje estou fazendo na Caixa, e assim, me sinto muito honrado e agradecido pelo convite aí de estar participando com vocês. Eu acho que é assim, esse movimento de gerar conhecimento, né, para vocês é um sacerdócio, para nós que estamos do lado de cá é um aprendizado, tá? Então, eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui e imensamente também um agradecimento ao convite. Nós te agradecemos e a palavra passa ao professor Luiz Fernando para fazer o encerramento. Carlos, de fato, ecoando o que todos disseram, nós ficamos muito bem impressionados com esses progressos da modernização digital que, brilhantemente, você trouxe para nós nessa verdadeira aula apresentada aqui para nós. Muito obrigado, Carlos. Eu lhe agradeço em nome do IAG e da PUC-Rio. Eu queria aproveitar e agradecer também aos nossos assistentes que assistiram isso com o máximo de atenção, participaram do evento. Eu aproveito para fazer para eles um convite para reflexão. Depois do que foi apresentado pelo presidente da Caixa, eu queria que vocês avaliassem como surgem janelas de oportunidade que vão se abrindo e desafiam todos nós a evoluir, a agregar competências e aprender mais e desaprender, como o Carlos disse agora. Será que cada um de vocês está, de alguma forma, envolvido ou pensa estar envolvido em transformação digital? Vocês estão preparados para poder revolucionar as empresas que vocês trabalham ou partir para uma iniciativa própria? O MBA Digital Business foi preparado para isso, para levar você a poder liderar um processo de transformação digital. Nós queremos vocês na turma que vai começar no dia 8 de abril. Venham interagir com os professores do curso, que são feras de mercado, e com profissionais que vão ser seus colegas de turma nessa caminhada exitosa rumo ao universo do Digital Business. Esperamos tê-los conosco em abril. Até lá, e muito obrigado pela presença. Boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos, pela fantástica apresentação que você fez. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Bom descanso. Boa Boa noite a todos. Muito obrigado.